Varões atenienses, sejam bem-vindos ao canal João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Foi assim que Paulo começou o discurso dele em Atenas, né, falando na Grécia, falando com os atenienses, né, e isso está relatado no livro de Atos, né, no capítulo 17, no versículo 22. Então Paulo ficou em pé no meio do Areópago e disse: Homens de Atenas ou atenienses, eu percebo em todas as coisas sois supersticiosos. Em outras traduções, acentuadamente religiosos ou supersticiosos. E ele continua: Pois eu, passando e vendo a vossa devoção, encontrei um altar no qual estava escrito: Para o Deus desconhecido. Este, portanto, ao qual reverenciais sem conhecer, é o que eu vos declaro. E dando continuidade na série, falando a respeito do reino, né, no reino dos céus, o reino de Deus. Um dos pontos importantes é conhecer esse Deus. Para muitos é um Deus desconhecido, para muitos há uma variedade de deuses, uma variedade de religiões. Um ponto que eu queria deixar claro aqui: muitas pessoas apenas trocam de religião procurando a Deus, procurando ao Deus verdadeiro. Mas não é necessário ou não é suficiente trocar de religião. Por mais que você diga a religião evangélica é a religião verdadeira, o nome religião já mostra que tem algo errado. O termo religião é o religar com Deus. Mas o problema da religião é que muitas vezes a religião vem recheada de doutrinas de homens, mesmo a evangélica e tantas outras. Nós devemos focar em Deus, em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, não em uma religião, não em uma troca de religião. Muitos podemos ver que apenas trocam de religião, ou eram católicos e se convertem ao cristianismo, ou eram espíritas, e até casos ao contrário também acontecem. Cristãos, evangélicos que se tornam católicos ou muçulmanos, é uma troca de religião, numa busca, porque muitas vezes não conseguem encontrar o Senhor, o Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, o Deus deste reino que estamos estudando aqui, o reino dos céus. Então Paulo se dirige aos atenienses vendo aquele monte de estátuas de deuses, e um Deus o chamou a atenção, que tinha a estátua e o nome embaixo: ao Deus desconhecido. Tem pessoas servindo a um Deus que não conhecem, com talvez medo de não estar sendo justo perante esse Deus, com medo de esquecê-lo, servindo a um Deus que não conhecem. Isso pode acontecer em muitas religiões e também acontece na religião evangélica, no evangelho, no cristianismo. Com o decorrer desse estudo, desses vídeos, quero mostrar que o evangelho não é mais uma religião. O evangelho é o verdadeiro religamento com Deus, que Deus anseia de ter os seus filhos de volta perto dele. E nós precisamos estar perto do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor verdadeiramente. Não uma religião, mas a Deus. Estarmos religados verdadeiramente com Deus. Como os atenienses levantavam tantas esculturas de deuses, até um Deus desconhecido, muitos hoje em dia têm cultuado a coisas também. Não só a imagens, como a coisas, transformando em ídolos, colocando no lugar de Deus, colocando como mediadores entre Deus e os homens. No texto de 1 Timóteo 2,5, a palavra vai nos dizer que só há um mediador. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, ou Jesus Cristo homem. O
que quer dizer que Jesus esteve entre nós como homem, viveu entre nós, deixou a sua glória, porque Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, deixou a sua glória e veio na terra para viver entre os homens, para salvar a todos nós. Então não há outro mediador entre Deus e os homens. Nós não precisamos de amuletos. Os homens, os seres humanos, têm um costume grande de usar amuletos para que aquilo represente a Deus, para que aquilo seja algo palpável de Deus. Porque o homem tem necessidade de tocar para crer. A palavra diz, bem-aventurados que não viram e creram. Né? Como Jesus disse para Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Então nós devemos relacionar com Deus sem algo palpável. Talvez seja um desafio, é um desafio para todos nós, para a maioria, pelo menos um desafio, servir a Deus. Eu li a respeito de que nos Estados Unidos, no estado de Michigan, uma fábrica criou personagens bíblicos, né, e até Jesus e Deus, né, para que bonecos de pano, para que as pessoas pudessem abraçar e sentir a presença de Deus e o de Jesus, e o dono da fábrica dizendo que é porque as pessoas têm dificuldade de sentir a presença de Deus sem algo palpável. Muitas vezes isso é real e muitas vezes nós deixamos de buscar o Deus espiritual e nos contentamos com algum Deus palpável. Mas esse Deus palpável é apenas um ídolo e a palavra de Deus condena esses ídolos. Não podemos colocar nossa esperança em um ídolo. Deus é espírito. Nós somos espírito. Deus colocou um espírito em nós, soprou o seu espírito em nós. Então nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, não com ídolos ou qualquer coisa material. Muitas igrejas usam medalhas, santos, copos de água, rosas ungidas, pão ungido, água ungida, óleo ungido, colher de pedreiro, tijolo, travesseiro, fronha, caneta, vassoura. Eu já vi diversas coisas sendo ungidas. Primeiro que a palavra de Deus não ensina a ungir coisas. No Antigo Testamento, pessoas eram ungidas, reis, sacerdotes, mas isso simbolizando a Cristo. Cristo é o ungido. No Antigo Testamento, pessoas eram ungidas. Na Bíblia, em nenhum momento diz para ungir coisas. E vamos falar um pouco a respeito de ungido. Muitos têm, como eu disse, muitos têm ungido coisas e muitos têm considerado pessoas ungidas. Muitos têm se autodenominado ungidos de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Na palavra de Deus, no Novo Testamento, só há uma passagem que fala do ungido, que usa o termo ungido e refere a Cristo, em Atos 4:26. Vamos lá, se você tiver a sua Bíblia, acompanhe comigo na sua Bíblia, Atos 4:26, que vai dizer assim: os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui se refere a Cristo. A palavra ungido no grego é Christos. Por isso Jesus, Cristo, Jesus o Cristo, o separado de Deus. No Antigo Testamento, esse termo é o Messias. Messias, eu não sei a pronúncia correta no hebraico, mas é a nossa palavra que temos como Messias. Quando nós dizemos que alguém é ungido, nós colocamos ele no lugar de Cristo. Cristo é o ungido de Deus. Não podemos ungir coisas e nem eleger ungidos no lugar de Jesus. Todos aqueles que foram ungidos, como disse no Antigo Testamento, reis, sacerdotes, eram ungidos tipificando a Cristo. Quando Cristo veio, tudo se converteu nele, tudo se convergeu a Cristo. Cristo é a nova aliança,
ungido de Deus, como diz no texto de Atos 4:26 que lemos agora. Jesus Cristo é o ungido de Deus. Quando comparamos, como chamamos alguém de ungido, nós o comparamos a Cristo e devemos chamá-lo de o Messias também, o Cristo. Ungido é o Cristo na língua grega. 2 textos no Novo Testamento falam a respeito de unção, de nós sermos ungidos. A primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 20 e 27, João fala a respeito de sermos ungidos, mas fala da unção que vem de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Jesus é ungido de Deus e recebe a unção de Deus Pai, da qual passa para nós, seus servos. Todos os servos de Jesus são ungidos para as boas obras, ungidos pelo Espírito Santo, isso através do cabeça Jesus Cristo. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais ungido do que ninguém. Fora o cabeça, Jesus, todos nós somos corpo. Pastores, apóstolos, bispos, qualquer um. Todos nós somos o corpo de Cristo. Ninguém é mais do que ninguém. Se alguém está usando esse título para causar pressão, para causar impacto ou medo, refute-o no mesmo momento. A palavra de Deus nos diz que o Cristo, o ungido, o Messias é o Senhor Jesus. Não há outro. Nós somos servos do reino dos céus, no qual o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Então, recapitulando, apenas para ser mais didático, nós não devemos ungir coisas ou crer que coisas ungidas são algo para nos aproximar de Deus. Deus quer um relacionamento conosco verdadeiro, em espírito e em verdade, não através de amuletos, de medalhas, de água, de seja o que for, de qualquer material, algo que você coma, algo que você possua, algo que você compre. Muitos vendem esses amuletos por grande dinheiro, mas esse é um outro assunto para um outro vídeo. Jesus Cristo é o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, e não há outro, há só Ele. Este é o Rei do reino dos céus. Espero que essa mensagem tenha abençoado a sua vida, tirado algumas minhocas, algumas pulgas de trás da sua orelha, algumas minhocas da sua cabeça, que muitos têm colocado por aí. Como eu sempre digo, uma coisa que eu quero frisar aqui, há muitas coisas, muitas vezes, que aprendemos errado. Até estava lendo o texto, outro texto de Atos agora, que eu vou deixar aqui, né? Também Atos 17, que Paulo fala a respeito dos irmãos de Bereia. No capítulo 17 de Atos, no versículo 10, vai falar que Paulo e Silas chegaram a Bereia. No versículo 11 diz: estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eram os cristãos de Bereia, da cidade de Bereia, que receberam a mensagem de Paulo, do Evangelho. Paulo foi lá pregar o Evangelho e essas pessoas conferiam nas Escrituras do Antigo Testamento se tudo aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Nós todos devemos fazer a mesma coisa. Qualquer mensagem que ouvimos, qualquer texto que lemos ou livro falando a respeito do Evangelho, a respeito de Deus, nós devemos conferir na palavra de Deus. Porque há muitos que se enganam, outros que, mal intencionados, querem enganar por motivos próprios. Então nós devemos procurar, examinar nas Escrituras, sempre, tudo aquilo que ouvimos e estudar a palavra para que não sejamos enganados. Então, espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Medite na palavra. Como eu sempre digo também, isso que eu estou falando aqui, você deve conferir nas Escrituras. Leia os textos, leia os contextos, veja, conheça o Senhor, busque conhecer o Senhor pela sua palavra. Nós seremos julgados pela palavra do Senhor, nós precisamos conhecer a palavra. Quem conhece a palavra do Senhor prova que ama o Senhor, isso que diz na palavra também. Confira, pegue a sua Bíblia, leia. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Um grande abraço. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal,
Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixe o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se eu errei alguma coisa aqui, você tem liberdade para comentar aí. Vamos chegar junto ao conhecimento pleno do Senhor. Um grande abraço e até mais.